Olá pessoal, mais uma live começando do projeto Mães Fora do Padrão. Hoje a mãezinha convidada é a Chandra Oliveira, que vai estar com a gente, contando um pouquinho da sua história, compartilhando conhecimentos. Daqui a pouco ela vai chegar aí. Olá, gente, boa noite. Obrigada pela presença, que bom a gente poder compartilhar conhecimentos, né? Informações, dúvidas, erros, acertos. Olá, Claudinha. Boa noite, TDAH Mãe e Filho. Oi, Chandra. Manda o convite. Aceita. Aguardando a Chandra entrar. Olá, Oi! tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bom? Obrigada por aceitar o convite, por estar aqui com a gente, compartilhar conhecimentos, né? Isso é muito importante. Daci, eu que agradeço a oportunidade, estou muito feliz. Ai, que bom! Eu também. É muito Que importante bom! esse espaço, né, de troca, experiência. Muito, Isso é muito, muito, fundamental. muito. Esse projeto foi idealizado pela Cláudia Gomes, uma amiga minha que está até aí acompanhando. E aí, quando ela trouxe a ideia, nossa, eu abracei muito, né? É importante a gente Aham, levar. E a internet está aí, Instagram está aí, live está aí para fazer isso, esse trabalho maravilhoso, né? sim. E Eu falo aí, que uma das coisas positivas da pandemia foi isso, né? isso, muito positivo, né? Porque a Né? gente teve acesso a vários conhecimentos, vários profissionais compartilhando várias coisas boas, né? E isso é Sim, bom. E a gente teve conversando um pouquinho sobre o projeto, né? E você me foi. perguntou a questão por que mães fora do padrão, né? Então a gente trouxe esse tema até mesmo para a gente discutir que padrão é esse, né? Não é aqui levar que essa mãe está no padrão ou fora do padrão, mas é trazer ideia. Que padrão é esse? Será que a gente segue? Será que a gente segue e depois não segue? Como é que acontece tudo isso? E até antes de você se apresentar, eu pergunto: você se considera uma mãe fora do padrão? Eu costumo dizer que eu estou buscando o meu padrão, né? Eu sou Hum, uma mãe em busca de padrão, né? Porque eu acho que isso é muito construído no dia a dia mesmo, né? Conforme vai vindo os desafios da vida, né? A gente vai construindo os nossos próprios padrões, né? Não tem uma isso. receita de bolo para as mães, né? Não tem, não tem, e não dá para ter, né? Cada um com a sua vivência, com as suas experiências diárias, né? Sim, sim. E assim, eu falo que a maternidade, ela é um divisor de águas no sentido de te trazer um choque da realidade, né? Isso, Parece que antes da isso, maternidade você vive aquém, né? isso, exato. Parece de uma forma assim automática, né? Não é aquela coisa consciente. Eu acho que a maternidade ela te traz muita consciência, né?
Isso é Ela te verdade. tira do olhar do egocentrismo e te coloca de fato a olhar o outro, né? Isso, isso. Acho que mexe ali, vai causando uma confusão no nosso egoísmo, né? Vai tirando o negócio ali, Sim, toca na ferida do egoísmo, e aí não é sim. só você mais. Isso, Ah, e aí você passa a avaliar o quê, né? Não é mais o que é melhor para mim, mas o que é melhor para todos, né? Para os meus filhos. E aí você tem que começa a buscar aquele equilíbrio. Não, eu não posso pensar também só isso. nos meus filhos, não posso esquecer de Isso, mim, né? muito bem, é verdade. E Então, você fica naquele duelo o tempo isso, todo, né? exatamente. E para quem está entrando, gente, eu sou a Darcileia Castro, sou pedagoga, psicopedagoga, e além dos trabalhos da psicopedagogia, a gente está trabalhando também com esse projeto, tá? Já teve semana passada uma live que foi no Instagram da Cláudia, essa semana está sendo no meu Instagram com a Chandra, e aí ela vai compartilhar um pouco das suas experiências, das suas vivências, dos seus erros, dos seus acertos, né? Mas e aí, Chandra, onde que você mora? Conta um pouquinho, se apresenta pra gente. Bom, eu sou Chandra Oliveira, né? Moro atualmente em Santos. Eu sou meio cigana, né? Já morei em muitos lugares, mas eu tenho formação em enfermagem, né? Há 20 anos. Há 8 anos convivo com o autismo do meu filho, né? Então, foi uma área da saúde mental que me levou, assim, quando eu vi eu estava nela, né? Eu não Uhum. programei. E tenho uma vida simples, sou mãe de 3, né? De O três. Caio é o do meio, que tem autismo, e foi por ele que eu criei essa página minha, né? Tal, com o intuito de Uhum. ajudar outras mães desde o dia do diagnóstico. É uma forma até mesmo de não se sentir sozinha, né? Nessa empreitada Sim, aí, né? Desse sim, sim. desafio. E foi super assim positivo. Eu comecei lá no Instagram, no Facebook. Hoje tem 1 ano que eu estou no Instagram, né? Então, no Facebook desde 2012, graças a Deus, assim, eu fui mais ajudada do que ajudei, eu falo. Que legal, que legal. Né? Essas mães, assim, são hiper, super bacanas, cada uma com sua particularidade, porque o autismo também não tem receita de bolo, cada um é um, Eu né? sei. Eu tenho sobrinho Então, que é autista. então. Então, um desafio enorme, né? Uhum. Mais um, porque além dele tem os outros 2 para criar também, então assim, que são neurotípicos, né? Que eu não gosto de ficar rotulando, Sim, mas sim, sim, sim. buscando esse equilíbrio aí, né? De como educar os 3 de uma forma justa, né? De uma forma igual, não diferenciando em nada, né? Na medida do possível. E é isso. E é a minha luta aí, É luta aqui em diária, Santos. né? É. E essa vida antes dos três, do autismo, os seus projetos? Ixi, nossa. Eu falo assim, eu era uma menina muito, muito sonhadora, né? Tinha muitos projetos em mente. O principal deles era a minha independência, né? Um sonho de independência financeira, de carreira. Então, eu cresci muito, sempre muito me cobrando, né? A questão do estudo, tal, querendo fazer a diferença no mundo, né? E aí, quando eu fui para o mundo, eu vi que não era bem assim, né? Que eu era apenas mais uma, né? Então, que Isso. seria bem difícil fazer essa diferença, né? E aí começou as frustrações, né? Os questionamentos. Bom, então o que eu estou fazendo aqui, né? Enfim, é um amadurecimento, né? Isso, Porque a gente é muito menina, né? Na faculdade a gente é muito menina. isso, Então, a gente acha que sabe, não sabe nada, exatamente, né? exatamente isso. E uma coisa assim que eu tô aprendendo hoje, né, com todas as minhas buscas, que eu acho que a gente é um eterno aprendiz, né? Quem sou eu para dizer que eu sei alguma coisa? Sim, sim, Mas assim, as minhas buscas eu vejo que o principal, né, que a gente não valoriza e que tem que valorizar é a raiz, né? A família, são os pais, como que você foi criado,
Enfim, todo esse processo, né, que é super importante, né? A sua história mesmo de vida, a Isso, bagagem. isso, exato. Eu vi uma foto sua que me chamou muita atenção no seu Instagram. Eu cheguei até a comentar com você, né, em umas falas nossas, que é você e o seu pai, né? E eu Uhum. até anotei aqui a foto de formatura 20 anos. E Sim, aí que sim. você faz um comentário que emociona, né? Que você ver eu acho que naquele momento da você postando aquela foto, toda a mudança que aconteceu na sua vida e você traz uma assim nos comentários a questão sem controle da vida. Sim. E aí, como é que é ver aquela foto para você? Foi E assim, hoje a questão do sim. Caio, né, e tudo. Quando você, como eu acabei de falar, quando está na faculdade, tem vários planejamentos, vários sonhos, expectativas. Você acha que tudo o mundo é perfeito, que tudo vai ser perfeito, né? E a gente sabe que a realidade é muito diferente, principalmente para as mulheres, né? Isso, sim, Quando eu entrei no mercado de trabalho, eu vi a questão de competitividade, a questão mesmo da falta de amizade entre mulheres. Como é um ramo que trabalha em equipe, né, a enfermagem, então assim, eu via muita competitividade, muita inveja, assédio, sofri assédio por patrões. Então, assim, é um mundo muito estranho, né? Totalmente fora da realidade de uma faculdade. A faculdade não te prepara para isso. Então, quando eu olho aquela foto, eu falo assim, caramba, a minha cabecinha naquele momento ali, eu estava feliz da vida, né? Eu era isso, apenas uma menina seguindo os padrões mesmo da sociedade, né? Que é aquela coisa de menina, tem que ser bem criada, tem que estudar, tem que fazer uma faculdade, tem que casar, ter os filhos, né? Todo aquele isso, padrãozinho isso. social. Então eu Uhum. seguia bem isso à risca, né? E eu me cobrava muito para estar dentro desse padrão, né? E hoje não, hoje eu já, aí quando eu me olho, eu falo, hoje eu sou uma mulher aprendendo ainda, mas eu sou uma mulher hoje, né? Buscando os meus próprios padrões. Eu saí totalmente fora desse padrão de sociedade, né? Porque a gente vê muito hoje em dia o que as mulheres buscando a independência financeira, as mulheres deixando filhos na escola, né, com babá, seja o que for, para buscar a sua carreira, né, investir na sua carreira, e eu fiz exatamente o O contrário. contrário. Eu abri mão de tudo para cuidar, né? Então, assim, desde os primeiros passos dos meus filhos eu acompanhei. Então, numa sociedade de hoje, eu sou a dona de casa, né? Ai, como que pode abrir mão da sua carreira para a família? Como muitas gostariam de fazer, com certeza. Mas a própria vida, né, leva a isso, né? Isso. Mas, assim, a minha escolha foi abdicar, né? E se eu me arrependo? E aí? Não vou dizer, não vou ser falsa aqui e falar, né, nossa, foi 100%. Não, não Sim, tem sim. isso, né? A gente tem a nossa parte, a gente quer sim progredir na carreira, né? Tem essa. Como eu estudei tanto, eu falei, nossa, eu estudei tanto, né, para ficar em casa com meus filhos? Não. Mas eu acho que tudo tem o seu tempo, sabe? A gente que. É o que eu falei, os padrões da sociedade, tipo assim, a mulher tem que casar, se não casar até os 30, se não tiver filho até os 30, né? Aquelas coisas de tempo e idade, eu acho que isso não tem nada a ver, né? Eu acho que o seu tempo é agora. Se eu quiser fazer alguma coisa agora dentro da profissão, eu vou Isso, fazer agora, isso, né? isso, Então, a exatamente. minha necessidade no momento, daquele momento, eu tinha 3 crianças pequenas. A idade deles é muito próxima, né? O meu mais velho hoje está com 13, o Caio está com 12 e a Larissa, ele vai fazer 14 em dezembro, e a Larissa está com 10 para 11, né? Então eram muito pequenininhos, vivendo sozinha aqui em Santos, longe da família, né? Só eu e meu marido trabalhando demais. Então eu me vi na necessidade mesmo de falar, não, eu que tenho que cuidar deles, né? Não tem como. E foi isso, né? Então, assim, a Olha, foto, ela me remete muito isso, sabe? O quanto que eu queria e o quanto que eu abri mão do que eu quis, né? Daquilo que eu quis. isso, exatamente. Tem até um comentário aqui, a mulher vive num mundo de cobranças, né? Sim, totalmente. Totalmente. E assim,
a cobrança é da sociedade, né? Das mulheres em si também, em cima de você, né? Porque elas querem alguém que represente, não é verdade? Muitas Isso. pessoas não levam a responsabilidade para si, elas querem que o outro faça. Ela quer ver o exemplo, né? E como a gente vê aí na internet, várias pessoas criando páginas e páginas, páginas para serem exemplo, né? Isso é muito, eu acho que isso é uma coisa muito séria, de muita responsabilidade, né? Isso. O Instagram, quando eu abri há um ano atrás, porque eu vi a necessidade do Facebook de conversar com mães a respeito da saúde emocional, que pegava muito, né? O que eu recebia de bilhetes e tal, de cartas lá e tal, eu falei, gente, eu preciso dar um suporte mais emocional para essas mães, buscando o meu e o que eu buscar eu passar para elas, Sim, né? sim, sim, Eu sim. sempre tive esse intuito, assim, de sempre o que eu absorver, eu dividir, né? Eu acho isso importante, essa divisão de conhecimentos, né? Sim, sim. E a internet, ela veio a calhar, ela veio para ajudar nisso aí, a gente consegue divulgar mais, porque na época, em 2012, quando eu recebi o diagnóstico do Caio, não se tinha, né, esse boom que tem hoje sobre autismo, né? Então, a partir da minha página ali, eu fui vendo outras páginas e tal, que eram poucas, hoje tem bastante, né? Porque o autismo está cada vez mais sendo diagnosticado. Não que ele Sim, exista só agora, né? Ele sempre existiu. sim, sim. Mas é isso, é a informação mesmo, né, para as pessoas. E aí vem toda a questão também de preconceito, de você se ver lidando com preconceito, de você se ver lidando com as lutas, que é de inclusão, tanto social, escolar, né? Você se vê dentro do mundo do deficiente físico, né? Que o autismo é a deficiência física. Então, é assim, é outro divisor de águas. O Sim, primeiro foi a sim, maternidade. sim. E o Isso. segundo foi esse diagnóstico que veio Então, porque, tipo, eu recebi o meu filho na maternidade como sendo uma criança típica. E 2 anos a 3 anos depois, ele era uma criança atípica. como foi isso para você, Chandra? É muito. É forte, né? Então, É. assim, como bateu muito, como eu sei como que é se sentir assim, eu quis ajudar outras mães, né, na mesma situação. Que é esse suporte emocional é muito, muito importante. Então, eu recebo mães que já têm filhos adultos, eu recebo mães que estão recebendo diagnóstico agora, que estão totalmente perdidas, né? Eu falo a deriva, como eu fiquei. Mas, assim, Darcy, o meu diferencial com o Caio, que eu sempre friso nas minhas páginas, é que eu fui meio que preparada para o autismo dele, né? Entendi. Ele foi picado por uma jararaca na mão. Nossa. Ele foi internado durante 10 dias, ele quase faleceu de hemorragia. Mas ele já tinha um neuro marcado, né? Nesse meio tempo. E aí os médicos lá perguntaram para mim do autismo dele, né? E pela situação toda de quase perder meu filho, eu falei, doutor, sendo autismo, não sendo autismo, para mim, vou encarar da mesma forma, entendeu? Porque a gente só não tem jeito para morte. A gente só não dá jeito É. na morte, né? Isso, O isso. resto a gente corre atrás. Então, assim, foi meio que um preparo mesmo, bem forte, foi assim, bem, eu falo que foi muito mais difícil do que o diagnóstico do autismo, né? Passar por aquele sofrimento dele, né? E não poder fazer nada. E no autismo, sim, eu penso, não, eu posso, né? E quando eu desanimo, eu olho para ele, e ele nunca está desanimado. Ai, que lindo. Então eu falo, quem sou eu para desanimar, né? Se meu filho tá aí Entendi. forte, querendo aprender, né, com tudo, por que eu vou Isso. desanimar, né? A gente vê, é comum casos de mães com depressão, né? Não vou te falar, eu tenho ansiedade, eu sei disso. Tenho meus períodos de tristeza? Tenho, sim. Mas eu acho que o mais importante é a gente evitar criar expectativas, né? Viver um dia de cada vez. Hoje eu vivo o agora, né? O hoje, com ele. Então, o que eu posso fazer hoje a gente faz, ok? Amanhã, não sei, né? A gente não sabe do que vai acontecer daqui a um segundo. Então, porque acho que a expectativa, ela dá aquela agonia, né?
A Isso. mãe espera Uhum. demais. Isso. Crianças que não falam, por exemplo. O Caio, ele não conversa, ele repete, né? Eu não tenho diálogo com ele. Então, se eu ficasse nessa noia, como já fiquei, né? De, quando que ele vai conversar, quando que ele vai falar o que ele sente, quando que eu vou ver meu filho conversando, você antecipando o sofrimento, aí o tempo vai passando, você vê que não está progredindo e você vai se frustrando, aonde que eu estou errando, aí você começa a se cobrar, aonde que eu estou errando, se eu poderia fazer mais, né? Então fica uma coisa meio doentia, né? A mente não aguenta, né? O emocional vai pifando. Então uma forma que eu encontrei de ajudar melhor meu filho foi buscando autoconhecimento, que é importante também, Que né? importante. Sim, sim, Porque quando a sim. gente é E eu, mãe, sim. quando a gente Não, se torna mãe, continua. a gente não é preparado, não é verdade? Emocionalmente. Nem um pouco. Nem um A gente não pouco. está preparada, né? A gente aprende ali na prática mesmo, Na né? raça mesmo. E é tão importante você, de repente, se você se autoconhecesse, você, como eu respeito muito, nem teria filho, vamos dizer assim, seria uma opção não ter filho. Não, eu não vou ter filho, porque eu sei que eu não vou ter estrutura né, psicológica para lidar com isso. Vamos dizer assim, ou eu não quero, simplesmente não quero, né? Que a sociedade não fala isso, né? Mas tudo bem. Eu tenho primas minhas que optaram por não ter filho. Ok, Por não beleza, ter. né? Isso. E isso. Então, assim, a gente não tem aquele grau de consciência, né? De autoconsciência, de saber o que realmente quer. Você vai no automático, né? Nos padrões. Casou, aí as pessoas ficam, cadê o filho? E aí, vai ter filho? Vai ter filho ou não vai ter filho, né? E aí você vai na onda, pega o filho. Cadê os outros? Ninguém ajuda, né? Na hora do socorro não tem ninguém. Todo mundo some. Aí quando você recebe o Isso. diagnóstico de autismo, some mais ainda. Desaparece, Exatamente, né? exatamente. É, Então isso é você não sabe por verdade. que desaparece. Se é porque a pessoa não sabe lidar com o autismo, não sabe o que falar para você, ou se realmente não tem empatia, enfim, né? Então é sempre você e você. Se você for parar para pensar, né, todas as suas experiências é você e você, né? Isso é verdade, Cláudia. E como é que seus dois filhos, é uma menina e um menino, né, que você tem, eles estão dentro disso, eles conduzem esse dia a dia com você, com o Caio, como é que é En- tudo isso? Então, é o João mais velho, o Uhum, Caio é o do meio e a Larissa, né? isso. O que eu fiz desde o início? Eu nunca escondi deles, eu sempre coloquei eles. Uma forma de eu administrar isso é criando de uma forma bem realista, né? Então, faço eles participarem do processo. Esse ano, como foi ímpar, né? Ele não foi para as terapias, mas as terapeutas, a Rosa até chegou aí, a Rosa é psicóloga dele, Ah, e então a Rosa sempre um dia pegava eles, os irmãos, para estar com o Caio junto durante a terapia, para eles verem como que é esse mundo do Caio sim, também, essa parte, né? sim, Que eu acho sim, sim. importante. Uhum. E tento o máximo não diferenciar. Então, assim, o Caio, tentei o máximo dele ser independente para comer, né? Para fazer as coisinhas dele em casa. Então, eu posso dizer que ele é muito independente. Né? Os irmãos ajudam, tipo, ele não consegue terminar um banho, então os irmãos vão lá e auxiliam ele, estão participando ali da rotina, entendeu? Sim, E isso despertou uma consciência neles também, que é uma consciência que eu não tive na idade deles, né? Eu não tive essa oportunidade de ter essa convivência, né? Então eu acho que é um ganho assim enorme para eles também. O Caio já sofreu falsa inclusão, né, numa escola, sempre foram os três na mesma escola. O João sofreu muito com o irmão, porque ele era o único aluno, né, de inclusão, e mesmo assim não davam conta, então tinha as crises e ninguém sabia o que fazer, e o irmão sofria. Porque os amigos questionavam, né, por quê? O que seu irmão tem? Não sei o quê. Ele se sentia muito sozinho. Até que quando teve a falsa inclusão e eu mudei eles de escola, né, essa escola faz inclusão. Então tem mais alunos. E, então na salinha deles tem lá o amigo que tem também autismo, tem uma paralisia e tal. Então isso assim foi um ganho enorme para eles.
né? Eles não se sentiram sozinhos. Porque ninguém está sozinho, né? Sim, É muito sim. comum esse sentimento de, Uhum, é só comigo, só com a minha família. Não, é o que eu uhum, falo na minha uhum. página. Quando ela começa, socorro, eu não sei o que fazer. Calma, você não está. A primeira coisa que eu falo, você não está sozinho. Não está sozinho. Né? Somos mais de 2 milhões de famílias aí, né? Com autistas no Brasil. Só no Brasil. Então, assim, a gente não está sozinho, né? Tá Fora as redes de travando. apoio. Tá travando. Travou. Oi? Voltou. Voltou? Oi, Ah. eu tô aqui. Voltou. Instagram. Então é E, isso, e Darcy, fala um assim. pouquinho sobre a questão da escola, porque eu tenho uma experiência com meu sobrinho em que uma escola falou para minha irmã, não pode levar ele daqui que a gente não consegue, né? Não dá para ele ficar na escola. Então é Uhum. horrível ouvir isso, uma mãe Sim, ouvir isso. E para você, como é que foi essa história da escola, da aceitação? sim, sim. Eu acho que quando a escola. Eu sou muito assim, Darcy. Eu acho assim: se a mãe tá tendo dificuldade na escola, tá conversando na escola, e a escola ela tá mostrando resistência, ela não tá se propondo a aceitar esse aluno, eu acho melhor procurar outra. Eu já sou assim. Isso é Porque não adianta verdade. você forçar uma inclusão, entende? Porque você não vai ter aquele controle de que se realmente vai ser uma inclusão, né? Como que vai ser essa inclusão? Então, o Caio, por exemplo, a gente ia nas reuniões, a gente se propôs sempre a até mesmo pagar um mediador para ele. E mesmo assim a escola garantiu, não, ela é mediadora dele e tal. E era tipo assim, um pau para toda obra na escola. Ela não ficava com o Caio 100%. E assim, eu só descobri porque a própria professora do Caio me ligou em off, arriscou a profissão dela para falar, olha, Alexandra, tá acontecendo isso, o Caio tá perdendo tempo, né? Eu não tenho como dar atenção só para ele, a turma é grande, de 20 alunos, né? Que é escola particular, mas a atenção que eu gostaria de dar para ele eu não consigo. E ele está sendo prejudicado, né? Isso foi o primeiro ano fundamental dele, essa transição aí. E eu fiquei muito chateada, porque porque assim, não tinha motivo, né? Poderiam ter sido sinceros, tipo, né? Você vê que não tem esforço, né? E aí eu pedi uma reunião e ela estava presente até na reunião, a professora, e eu pedi a diretora, falei, fulana é mesmo a mediadora do Caio? Questionei, né? E ela mentiu, ela falou, não, ela fica com o Caio. Então, assim, ela mentiu pra mim, assim, na minha cara, assim, na mó, entendeu? E não é uma escola barata, né? E eu peguei e falei, se não dá para ele, não vai dar para os três. Eu não vou ficar numa escola que, né, com uma diretora Uhum. que mente, Sim, sim, sim. né? E e aí assim, eu poderia ter processado tudo, mas eu não fiz pela professora, claro, né? Porque eles iam querer saber como que eu soube, né? Enfim. Mas são situações assim que eu já. Quando as mães falam comigo que a escola, que foi lá, deu uma de supetão, foi lá e viu o aluno na hora de aula lá no pátio, brincando. Né? E as outras crianças em sala de aula. E meu filho lá brincando, eu vi ele lá no pátio, eu filmei, eu tirei foto. Tira, sabe? Tira. Eu acho assim, até mesmo para criança, porque muitos deles não conseguem falar, né? Isso, Mas isso. você vê, você tem o principal é você observar se a criança está indo feliz pro lugar, né? Porque quando eles são bem tratados, eles vão feliz da vida. O Caio, ele ama a escola dele. Eu vejo pelo comportamento dele, né? O carinho que ele tem com elas lá, ele beija todo mundo, ele é o beijoqueiro, né?
Então, assim, e o trabalho em si pedagógico, todo adaptado, é uma outra história, né? É uma escola pequenininha, mas que tem uma coordenação especial até. Então, assim, é um outro trabalho. Então, eu falo para as mães, tem jeito, sabe? Busca saber com outras mães, busca referência, isso é importante. Trabalhos que já dão certo, né? Porque tem muita falsa inclusão por aí, muita, muita. Isso é verdade, isso é verdade. No caso, como é que você teve problemas quanto à questão de erros, do perfeito, da frustração? Porque antes da gente iniciar esse projeto, a gente fez um trabalho com as mães. E muitas mães relatam, né, essa dificuldade que elas têm, da questão do perfeccionismo, nessa criação do filho, tendo ele transtorno ou não, do erro. Então, elas se culpam muito por aquilo que não está dando certo, né? E elas ficam agoniadas, aí chega a questão da depressão, chega a ansiedade, e quando elas percebem, estão no meio de um todo tão complicado. Para você, como é que é isso? Como é que é lidar com isso, né? Eu sou mãe há 14 anos quase, né? Contando pelo primeiro. Então, o que eu aprendi nessa minha trajetória que eu posso passar para elas? Eu já sofri tudo isso aí, né? Eu já me critiquei muito, já me cobrei muito, até porque, como eu falei, não tem apoio, então somos eu e meu marido, né? Essa é a referência. E já sofri muito, porque eu achava que estava dando errado, mas quando eu vi, acabava dando certo. Então, Darcy, eu acho que o mais importante que eu falo com elas, disso tudo, para evitar a depressão, para evitar essa ansiedade, para evitar essa antecipação de sofrimento, essas expectativas que não levam a lugar nenhum, é você se auto-buscar, você se autoconhecer, né? Você cuidar da sua saúde mental, emocional. Porque você precisa, não é clichê isso, você precisa estar bem, estar equilibrada para você cuidar bem, educar bem, né? Eu acho que o maior desafio da vida é a educação, né? Você educar uma pessoa, isso é muito difícil, porque você tem todos o seu histórico de como você foi Isso, foi educada, educado. quais são as suas crenças, que muitas das vezes Exato. te limitam, né? Eu acho que o grande fato aí é isso, a criação da pessoa, como que foi isso? O que foi inserido nela ao longo da vida? Em que ela crê? Né? O que ela acredita? Que ela está passando isso adiante? Que ela não está Isso. passando? Né? O que foi prejudicial para ela? E mesmo sendo prejudicial, ela está passando para o filho. Por quê? Porque ela não se autoconhece, ela não consegue ter a consciência de que isso faz mal, né? Então a autoconscientização ela é tudo. E assim, eu consegui muito esse equilíbrio buscando curso de saúde emocional do Augusto Cury, fazendo constelação sistêmica. Isso para mim foi um divisor de águas também, entendeu? A Que legal. constelação sistêmica. É uma coisa que agora eu indico mesmo, porque eu amo minha terapeuta. Eu amo ela, eu Sim. falo, olha, eu não tenho que falar dela. Nossa, me ajudou muito nesse processo também. Porque você imagina, já é muito difícil você criar um filho nesse mundo, né? Um filho neurotípico que não tem uma necessidade Isso. adaptativa. Eu não gosto de falar necessidade especial. Uma Isso. necessidade adaptativa já é difícil. Imagina com um filho que precisa, né? É isso mesmo. Ó, Então, se aqui tem uma você precisa desse... Pode pode falar, falar. não, pode continuar. Não, pode falar. É porque é uma pergunta para você. Uhum. A relação de seu marido com o Thea. Hum. O que eu vejo, né? Os pais, eles têm menos envolvimento, né? Isso é É, fato. isso é fato, isso. Até mesmo, eu acho que eles correm um pouco se jogando no trabalho, né? Aumentam horas de trabalho, ficam o tempo menor possível, sabe? Porque, na verdade, acho que é mais difícil para eles lidarem com isso.
que é aquela questão que eu falo da expectativa. Quando você tem um filho, é um menino, né? Aqueles padrões sociais, é um macho, é Isso, um, né? isso. E de repente a criança no futuro não vai ser nem macho, vai, né? É uma criança que já tem uma homossexualidade, já tem a particularidade dela. Então é aquela expectativa criada, o machismo em si, né? Esse mundo machista. E eu acho que isso para o homem é mais difícil. O meu marido, por exemplo, no início eu via isso, que ele se jogava no trabalho, sempre conversamos, ele estava sempre por perto, né? Sempre participou das terapias em si, desde o diagnóstico, mas não era aquela coisa efetiva, né? Até o momento que eu vi que só eu estava levando ele nas terapias. Aí eu falei, não, agora você, a partir de hoje, você vai levar na fono. Para ele poder se envolver mais, né? Ter Sim, aquele tempo sim. sozinho com ele também. O que eu noto aqui em casa? Como a gente tem o neurotípico e o atípico, eu sempre noto ele mais pro neurotípico. Porque com ele pode fazer mais coisas, né? Tipo, jogar um videogame, vamos dizer assim. E o Caio já não joga videogame. Então fica aquela coisa mais restrita, né? E parece que o homem ele não tem aquele jogo de cintura para chegar. O que eu vou fazer, né? Não tem aquela mãe, assim, né? Então, é claro que cada um é cada um, tem as suas particularidades, mas eu sinto essa dificuldade aqui em casa, né? Uma coisa que eu noto muito, assim. Tem uma diferença aí de... Não que ele não goste, não que ele não ame, mas Sim, sim. é diferente, né? Uhum, uhum. É diferente essa parte. Tipo, com o João ele pode falar sobre basquete, sobre não sei o quê, os interesses deles, e com o Caio ele já não tem conversa, Uhum, né? uhum, Então uhum. essa questão social também, ela não é só da porta para fora. Ela é muito na questão familiar também, né? E é uma coisa que eu sempre luto assim com os irmãos para não esquecer do Caio. Entendi. É. Porque como se a gente não estimula, né? Ele por si só, quando ele quer, ele busca a gente. Mas é mais difícil. Então, você estimular tá sempre buscando, né? Vamos lá, vamos Sim, pegar o sim, Caio, vamos sim, fazer, vamos sim, trazer, né? sim, Senão ele sim. fica ali, no iPad dele tá tudo bem, né? Entendi. Não que Você, ele não sinta como, falta. como é que você lida esse dia a dia? Você tem uma rotina que você segue com o Caio, com toda a família? Como é que é? Como é que é isso para você? Assim, olha, antes da pandemia, a gente tem aquela rotina de escola, né? Sim, Eram os dois de manhã, a Larissa à tarde. Então tem todo aquele esquema, as terapias, final da tarde, tinha aquelas rotinas. Hoje, com a pandemia, eu meio que abri mão. Eu falei, primeiro que o emocional tá abalado, né? Ele sentindo falta da escola, sentindo falta da rotina, né? Então a gente também não pode exigir tanto. Eu sou uma mãe meio assim, eu não gosto que impõe as coisas para mim, né? Então eu também não gosto de impor. Eu acho que as coisas têm que ser mais isso. natural, Uhum, né? isso. Então, assim, e foi até bom, porque eu pude observar e avaliar que meus filhos, os dois, o João e a Larissa, eles criaram até, aumentou o nível de independência deles nesse processo da pandemia, de estudar só. Deixei eles bem à vontade para estudar em casa sozinhos, se virar sozinho, né? Você dá um suporte aqui ou ali, mas deixa se virar, né? E o Caio, como eu falei, eu assumi, né, essa responsabilidade de estar educando ele em casa no material dele, né, de inclusão da escola, né? Sim, Então, sim. assim, foi um desafio e tanto, né? Porque eu nunca tinha dado aula, assim, você dá suporte pro filho, mas não é
Darcy? Travou aí. Oi, tô aqui. Travou. É aí que tá pitando? É só um momento aí. Tá. Nossa, voltei. Pode continuar. Vamos lá. E é isso. Está Está travando ainda. travando. Que coisa, né? Você quer a gente sai e volta só para a gente finalizar? Mais 15 minutos? Pode ser? Pode, tá bom. Tá? Porque tá travando. Tá Tá bom? bom.